Bom dia, gente boa. Hoje eu quero fazer uma mensagem de final do ano, porque estou viajando, para tentar é, ajudar um pouquinho a todas aquelas pessoas que estão se remoendo em culpa, em sentimento de culpa, que, que certamente é uma fonte inesgotável de sofrimento. Faz algum tempo já, alguns anos, que eu faço um curso livre de psicologia com um psicólogo que se chama Luiz Aibinder. Vou até deixar o link dele. Ele tem muita coisa interessante no site que ele me deu uma nova direção através da reformulação do pensamento, das técnicas que ele ensina. E essa semana a gente tratou de uma coisa, a gente está tratando, são apostilas que a gente faz, e o assunto do momento é o caminho para a paz de espírito. E, aliás, posso até mostrar aqui, ó. Aqui está o site dele, a Luz da Psicologia, Luiz Aibinder. E hoje, e aí tem o capítulo 10, é a culpa. Então eu queria compartilhar o início dessa apostila com vocês, que eu achei uma frase que me chamou muita atenção. Aí ele começa falando assim: culpa é o termo que usamos para os sentimentos negativos que ruminamos interminavelmente quando cometemos um erro que consideramos grave. Ela atinge mais fortemente as pessoas que pretendem ser perfeitas. Olha, uma ressalva muito importante. Se você tende ao perfeccionismo, você tem mais dificuldade de se perdoar quando comete algum erro. Ou seja, se você é perfeccionista, cuidado. Isso é o caminho mais rápido para desenvolver um sentimento de culpa. Quanto melhor uma pessoa querer ser, menos ela admitirá erros. E agora frase forte. Quem se sente culpado nutre um grande desprezo por si mesmo. Olha que forte. Quem se sente culpado nutre um grande desprezo por si mesmo. Daí, sentir forte desejo de se castigar e humilhar, além de se sentir inferior aos outros. A mala da culpa é bastante pesada. É interessante, né? Se você analisar isso, se você se despreza, é certamente um sofrimento terrível, porque você está 24 horas por dia contigo mesmo. Se você não tem admiração por você mesmo, por mais que apareçam 10 mil pessoas que dizem o quanto te estimam e quanto você tem valor, você não consegue receber essa mensagem. Ela é como se você tivesse um escudo. Qualquer tentativa de valorização, ela bate no escudo e cai no chão. E é muito triste isso. É muito triste quando você mesmo se despreza. E pensa bem, todos dizem da boca para fora que ninguém é perfeito. Mas você cometeu um erro. Vamos supor, você cometeu um erro 5 anos atrás que você não consegue se perdoar. Você é a mesma pessoa que você era 5 anos atrás? Certamente não. Então você está julgando e condenando uma pessoa que não é mais você. Você hoje é outra pessoa. Você, com o conhecimento que você adquiriu ao longo desse tempo,
a tua decisão seria diferente. Você não tomaria mais a mesma decisão que você tomou naquela época. Naquela época te parecia mais sensato porque você tinha um determinado conhecimento, tinha uma determinada vivência e você não tinha, o principal, você não tinha conhecimento da consequência que a tua decisão iria causar. E aí lá na frente você tem conhecimento da consequência e você se julga. Olha que injusto. Não existe coisa mais injusta de fazer na vida do que julgar uma situação conhecendo as consequências. Percebe? E aí, ele continua aqui ainda, a culpa está ligada ao contexto cultural em que surgiu a raça humana. Ela dá como exemplo a história religiosa em que a Eva mordeu a maçã proibida e por isso todos pagam a culpa dela, quando na verdade o ser humano é imperfeito, erra e não deveria se culpar. Então quer dizer, desde aquela época você é culpado porque, continua sendo culpado porque ela mordeu a maçã. Sabe, isso é muito útil para a religião para te manipular. Mas para você, no teu desenvolvimento pessoal, isso não tem utilidade. Pelo contrário, isso representa um grande atraso na tua vida. E uma coisa que é importante também, uma das causas mais frequentes da culpa vem da forma como os pais tratam seus filhos frente a um erro cometido. Empregam atitudes hostis e degradantes. Então, olha a seriedade disso. Se você é pai, se você é mãe, e você trata teu filho de forma, ele diz aqui, hostil ou degradante, porque ele cometeu um erro ou porque ele não trouxe o boletim esperado, é muito perigoso, porque você, toda vez, eu acho que não existe nada mais agradável na vida do que você se sentir aceito. Quando você tem uma atitude dessa com teu filho, por exemplo, ele não se sente aceito. Você está dizendo, de certa forma, eu só somente te aceito quando você faz aquilo que eu acho que você deveria fazer. Os pais fazem isso por maldade? Não, fazem isso porque talvez foram tratados assim, porque não sabem fazer melhor, por ignorância, sabe? Por desconhecimento, por não ter noção das consequências graves que esse tipo de atitude causa no filho posteriormente. E algumas dessas mensagens que a gente recebe na infância estão muito fundo gravados na gente e fazem com que a gente desenvolva uma crença ao nosso próprio respeito. Se você recebe mensagem de desvalorização permanente, é mais fácil você desenvolver a crença de que você realmente não tem valor. Mais ainda quando essas pessoas são referências, como teu pai e tua mãe. Agora, geralmente, onde tem um culpado, tem uma vítima. Você cometeu alguma coisa que gerou uma vítima. E uma coisa que é muito importante, cara, hoje, que a gente precisa analisar também, essa cultura da vítima, que parece que tenta vangloriar a vítima e identificar um culpado e que se coloca como responsável de todo o mal por aquela vítima existir. Ficou complicado? O Homer Simpson diz assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, o que você hoje
existe um fenômeno interessante. A mídia, em geral, ela valoriza muito as vítimas. Hoje basta você... você não precisa nem ser vítima, basta você se dizer vítima. Tem uma palavra em inglês que chama harassment, que é assédio. E tem muito mimimi em torno do assédio na internet. Cara, para começar, imagina o seguinte: se eu tenho esse canal no YouTube, eu crio um outro canal, com outra identidade, e eu começo a mandar uma mensagem odiosa para mim mesmo. E assim eu posso dizer que eu sofri assédio, que eu sofri ameaças, que eu sofri uma série de coisas que me fazem poder ser a vítima. Para deixar uma coisa bem clara, eu não estou dizendo que não existem vítimas reais. Eu não, apesar de que eu não gosto muito de usar essa palavra vítima, eu gosto... Não existem, vamos dizer assim, não existem pessoas que realmente recebam mensagens degradantes de outras pessoas. Mas você pode se perguntar, por que uma pessoa faria uma coisa dessa? De mandar uma mensagem degradante para si mesma e pousar de vítima. Cara, hoje você consegue muita mídia assim. Mais ainda quando você faz parte de um grupo dos chamados grupos minoritários. E aí é uma coisa interessante. Vamos supor, é inegável que ser hétero é normal. O que é normal? Normal é a grande maioria da população nasce com desejo pelo outro sexo. Isso é normal, portanto. O problema começa quando você acha que o normal é certo e o anormal está errado. Esse que é o problema principal. Ser normal não significa que você está certo e o outro está errado. Se você pousa de vítima por dizer que aquilo que você é ou faz é considerado errado, eu somente poderia, vamos supor, eu já dei acho que esse exemplo, não sei se nesse canal, mas vamos supor o seguinte: eu te critico ou tento te tratar de maneira pejorativa. É como se eu jogasse uma pedra na tua direção. Mas essa pedra, ela nunca vai te atingir. Ela vai cair a 2 metros na tua frente. Aí a pessoa diz, porra, mas olha minha testa, está todo machucado. Sabe por que está machucado? Porque você caminhou até a pedra, apanhou a pedra e bateu contra a própria cabeça. Então não é o outro. O outro não pode te atingir com palavras. Se você não der essa permissão. Se você não pegar a pedra e começar a machucar você mesmo. Olha, tem 10 mil pessoas que podem me chamar de idiota. Se eu não aceitar essa mensagem, nada vai acontecer. E aí tem aquela... E a gente pode ver que tem essa tentativa da imprensa em geral que a gente tem que empoderar a vítima. Primeiro, eu acho que ninguém deveria ter poder. Mais ainda, se uma pessoa, porventura, tem poder porque ela é uma pessoa que tem algumas qualidades que se sobressaem, ela tem um intelecto mais alto que outras pessoas, ela tem uma articulação melhor do que outras pessoas, ela tem alguma coisa, um carisma maior, e isso torna com que outras pessoas achem que ela possa conduzir melhor um grupo para complementar uma tarefa. Ótimo. Por exemplo, um guia de montanha, ele tem mais força física, então ele é um líder nato porque
ele decide no final das contas qual caminho é melhor, etc, etc. Porque faz sentido. Agora, você dá poder artificialmente para uma pessoa que não tem esse preparo. A maioria das pessoas já não estão preparadas para receber poder. Agora, você entregar o poder para uma pessoa frágil por natureza, isso é um perigo. Cara, se você analisar, já ouvi vários relatos que na época do nazismo, os piores carcereiros são aquelas pessoas complexadas que não tiveram, sabe, que não eram nada na vida. Aí você dava um pouco de poder para elas, elas começaram a abusar. E você vê que hoje esse grupo de vítima está aumentando cada vez mais. Hoje você não precisa nem ser mais vítima, você precisa criar alguma coisa que diz, eu sou vítima. Vamos supor que, por eu ser estrangeiro no Brasil, eu falo assim, o brasileiro discrimina os estrangeiros, então eu sou vítima. Sabe? E essa possibilidade é infinita. Cada vez mais se vê grupos de vítima, mais vítima, mais vítima. E fomentar essa cultura da culpa é muito perigoso. Porque quando você pega essas pessoas fracas e dá um poder para elas, é um perigo. É um perigo, porque o perigo dela abusar é muito maior e querer se vingar. Agora que estou no poder, eles vão ver. Sabe? E novamente te digo, acho que ninguém deveria poder sobre outro. E é interessante até que eu perguntei o Einbinder se por ele escrever uma apostila dessa não recebe uma enxurrada de críticas, justamente porque ele combate também essa cultura da vítima. Ele não acha que seja uma coisa para se vangloriar. Ele falou o tempo inteiro. E que eu falei, e que eu vejo que eu recebo essas críticas. Porque quando você pega uma vítima junto com outra vítima, você tem uma vítima vezes 2. Você não criou uma pessoa mais forte. O que você precisa fazer? Você precisa estimular a pessoa no seu individualismo. Você precisa estimular ela para ela ficar mais forte e não juntar com outras pessoas e criar um grupo de vítimas e criar um mimimi. Isso não torna, isso somente fornece, porque como ela não aprendeu a ser mais forte, ao se comportar assim, ela vai provocar uma reação na sociedade de algumas pessoas que começam a ficar do saco cheio, porque a vítima, ela com o passar do tempo, começa a irritar. No início ela ainda consegue algumas simpatias, mas com o passar do tempo ela começa a irritar. Então se eu, por exemplo, eu que sou homem branco, hétero, eu deveria me sentir culpado pelo patriarca, porque eu faço parte dos privilegiados, e aí isso deveria ser motivo de culpa, então eu tenho que dizer amém para todas as reivindicações de grupos minoritários. Isso não é justiça social, sabe? E eu vou te falar, cara, eu não sinto nenhuma culpa por ser branco. Eu trato a pessoa pelo que ela é, pelo que ela se demonstra ser. Se ela é negra, branca ou não sei o quê. E é uma coisa que é interessante, cara, isso também existe, por exemplo, na religião. Quando você vê que se você, vamos supor que você tem uma determinada religião, aí um cara tem uma firma de evangélicos, aí ele falou assim, eu só vou empregar evangélico, ele está sendo extremamente discriminatório. Imagina que Jesus vem amanhã na Terra e fala assim, vem cá, meu irmão, tem só evangélico aqui? Que porra é essa? Foi isso que eu ensinei para você? Que você deve se juntar só com pessoas iguais? Eu não ensinei para você que eu andei no meio de pecadores, que eu disse que os doentes precisavam de médico, não os sãos? Então, e uma outra coisa também, se eu fizesse um anúncio, eu procuro um homem branco para esse tal emprego, eu cometeria um erro, um crime de racismo, provavelmente.
Aí outro dia vi um anúncio de uma negra que disse que eu procurava uma mulher negra para fotografar a campanha dela. Eu fiz até uma consulta com um amigo meu. Logicamente, eu não vou fazer nada contra essa pessoa. Mas eu perguntei a um amigo meu que entende direito isso poderia ser enquadrado como racismo. Ele falou que sim. Olha, você não tem nada de errado você querer ter as suas preferências. Por exemplo, vou dar um exemplo de massagem. Eu recebo shiatsu há muitos anos, eu sou atendido por um homem. Eu já havia sido atendido por um cara que é, no mínimo, bissexual. Eu fui atendido da mesma forma. Se o cara não começa a me patolar no meio da massagem, se ele me respeitar, não tem problema nenhum com isso. Agora, vamos supor que eu seja um homem que se uma mulher me aplica massagem e começa a ficar excitado, talvez seria melhor fazer com o homem, porque aí eu foco aquilo que é realmente importante na massagem. E aí tem homens também que se sentem profundamente incomodados de receber uma massagem de homem. Eu não tenho esse problema, embora que algumas pessoas me acusem de machista e misógino, não sei o quê, homofóbico, eu não tenho nenhum problema com isso, sabe? Mas eu respeito, respeito as preferências, então existe alguma coisa que faz sentido, já que outras preferências fazem o menor sentido. Se um homem branco pode fotografar uma campanha, se uma mulher negra pode fotografar campanha, não vejo, sabe? Eu acho que você precisa querer o melhor resultado para a tua campanha. Se a mulher negra ou o homem negro vai conseguir um resultado melhor para você, sem problema, sabe? Agora, você só escolher, de repente, se o homem branco conseguiria um resultado melhor, uma campanha melhor, que vai te fazer vender mais, é até uma burrice você escolher uma pessoa que vai te atender pior, só pela raça. Porque o negócio existe para ter lucro, sabe? Enfim, o fundamental dessa mensagem é que focar a culpa é individual. Olha, o Luiz Ainda ele diz também que ele passa 90% do tempo no consultório dele tentando defender as pessoas de si mesmo. Quantas pessoas são, justamente porque aquilo que eu falei no início, que nutrem um profundo desprezo por elas mesmas, elas são ao mesmo tempo promotor, júri e juiz. Não tem direito a advogado de defesa. Elas se condenam. A pessoa que está em culpa se condena o tempo inteiro. E é uma forma muito, muito sofrida de viver a vida, porque, cara, o passado não volta. E você se punir alguma coisa que não... Se ainda mudasse alguma coisa que foi feito no passado, ainda faria algum sentido. Mas como não é possível, é inútil. Além de ser inútil, você está se colocando numa tortura constante que você faz com você mesmo. Talvez, espero que tenha ajudado um pouquinho a rever esses conceitos que existem a respeito da culpa, porque realmente eu acho que é uma fonte muito grande de sofrimento nos dias de hoje. E aí você precisa englobar tanto análise um pouco sobre a vítima quanto sobre a culpa, porque os dois frequentemente andam de mãos dadas. Então, estou viajando amanhã, queria desejar boas festas para vocês, uma boa virada no ano e até o ano que vem. Um grande abraço.